pela Universidade Federal da Paraíba, Centro de Energias Alternativas e Renováveis, MCTI Futuro, Softex, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Eu sou o professor Waslon Lopes. Aqui nós temos o roteiro da apresentação. Vamos fazer uma pequena introdução, depois vamos explicar por que deve-se fatiar, ou seja, fazer o slice da rede. Depois vamos falar um pouquinho da padronização dessa tecnologia de Network Slicing. Depois vamos falar do legado de slice de 4G para o 5G. Fazer duas definições aqui que são apresentadas pelo 3GPP e a Samsung. Falar do tema orquestração, arquitetura das redes fatiadas. Falar sobre alguns aspectos de gerenciamento dessas redes, a customização de serviços, citar alguns casos de uso e, por fim, fazer uma breve conclusão e apresentar algumas referências. Hoje nós vamos começar com uma história um pouco diferente. Em vez de adentrar diretamente no aspecto técnico de rede 5G, vamos falar um pouco da história do pato, que é basicamente o seguinte. Houve uma reunião na floresta, em que havia um pássaro, um coelho, um peixe e um pato. E surgiu o seguinte problema. Esses bichos perguntavam, e se aparecer um caçador? Então o pássaro respondeu, eu saio voando como um foguete. Com toda a minha força e habilidade, não tem como ele me acertar, pois ninguém consegue voar mais rápido do que eu. Por sua vez, o peixe falou, quanto a mim, eu mergulho no lago e nado como nunca. Com a minha destreza e velocidade, ninguém nada melhor do que eu. Por sua vez, o coelho falou, no meu caso, não tenho o que pensar. Corro o mais veloz que puder, com toda a minha elasticidade e leveza, vocês acham que alguém me alcançaria? Bom, aí veio o pato, demonstrando certo ar de superioridade e falou, coitados de vocês, companheiros. Tão limitados, eu não terei problema algum, pois eu sei fazer tudo isso que vocês dizem que fazem. Eu nado, eu corro e voo. No momento certo, utilizo qualquer uma dessas habilidades. Então o problema concreto apareceu. Surgiu um caçador e mais que depressa o pássaro voou, o coelho saiu em disparada e o peixe mergulhou bem fundo no lago. O pato, porém, foi o apanhado. Ou seja, podemos dizer que o pato pagou o pato, foi apanhado pelo caçador. Então a moral da história é, mesmo tendo todas as habilidades dos demais, o pato não desenvolveu nenhuma dessas habilidades com excelência, a ponto de tirá-lo desse tipo de enrascada. Aí, vocês poderiam me perguntar, mas se o curso da Huawei é sobre rede 5G, o que tem a ver a história do pato? Bom, então a gente pode falar e fazer uma correspondência aqui entre as habilidades do pato e os serviços da rede. Então o pato pode voar, pode nadar e pode correr. Não faz nada disso bem. E os serviços da rede, os principais serviços que nós falamos na aula passada, é o EMBB, de Enhanced Mobile Broadband, ou seja, transmissão de dados sem fio a grandes taxas, o RLLCC, de Ultra Reliable Low Latency Communication, ou seja, comunicação ultra confiável de baixa latência, e o MMTC, então a comunicação tipo máquina massiva, Massive Machine Type Communication. Então as promessas do 5G é que o EMBB chegue a 10 gigabits por segundo, o RLCC a latência de 1 milissegundo, com o número de dispositivos conectados da ordem de 1 milhão por quilômetro quadrado.
Bom, aqui a gente tem um errozinho, eu vou corrigir no slide que eu vou mandar para vocês. 1 milhão por quilômetro quadrado. Bom, então nesse sentido, fazendo analogia com a história do pato, a rede 5G ela deve se especializar para não ser o pato. Então observem, se tentar fornecer todas essas características aqui de uma única vez, ela pode não conseguir. Então a rede 5G ela também deve se especializar para não pagar o pato pela insatisfação dos usuários. Então, o projeto de uma rede que possa atender simultaneamente uma grande gama de serviços, aqui a gente só tem três, mas uma grande gama de serviços com diferentes requisitos, ele pode ser extremamente complexo ou ter custo proibitivo se isso for destinado a todos os usuários da rede. Então, observem, eu não preciso necessariamente gerar uma taxa de 10 gigabits por segundo para todos os elementos da rede. Essa taxa de 10 gigabits por segundo só vai ser necessária para aqueles que realmente precisam. Por exemplo, quem estiver trabalhando com realidade virtual, realidade aumentada. Numa transmissão de dispositivos, por exemplo, uma comunicação entre veículos, uma latência baixa é necessária. E aqui, se eu tiver vários dispositivos conectados com a ideia de internet das coisas, eu preciso ter essa característica da rede bem forte. Como atingir isso? Ou seja, a gente tornar a rede especializada. Uma solução que é prevista no padrão do 3GPP é o fatiamento da rede, que vem do termo em inglês Network Slicing. Então, o fatiamento da rede será o nosso tópico de estudo da aula de hoje. Então, por que fatiar a rede 5G seria uma boa ideia? Ou seja, mais uma vez, utilizando o termo aqui, Network Slicing. Como eu mencionei para vocês, as provas da Huawei serão em inglês, então aqui na produção desses slides a gente se sente mais ou menos livre para deixar muitos termos em inglês. Em português, aqui nós teríamos seria fatiamento da rede. Nós vamos manter assim. Então, observem uma rede bem heterogênea como essa do gráfico. Foi retirada do white paper do Analysis Mason. Vejam, algumas características, por exemplo, comunicação veiculares. Então, é necessário que tenha baixa latência. Então, nesse caso, cuja a comunicação é apenas entre dispositivos veiculares ou então dispositivos veiculares e a infraestrutura, eu tenho que ter baixa latência. Por exemplo, quando um sinal vermelho é acionado, ele rapidamente, os automóveis têm que receber essa informação para pararem. Então aqui eu precisaria de uma boa qualidade do URLLC, ou seja, baixa latência. Por outro lado, aqui, num sistema com smart cameras e smart parking, nesse caso, esse sistema aqui, em que você vai ter um sistema em que vai se ficar filmando os carros e outro em que você pode fazer o envio de informações sobre as vagas vazias. Na questão das câmeras, eu preciso de uma alta taxa, porque eu vou transmitir vídeo. Mas o gerenciamento e envio de informações sobre posição de vagas, por exemplo, pode ser até numa cidade, eu preciso apenas de uma comunicação rápida. Na questão da saúde, então, aplicações de saúde, por exemplo, cirurgia remota, eu preciso de alta qualidade, boa confiabilidade. Indo aqui mais para frente, aqui a gente tem a questão de streams para realidade aumentada. Então aqui eu preciso de alta taxa de dados. Na questão de smart grids, ou seja, se a gente estiver pensando aqui em medições, então para fazer smart metering, ou seja, medição inteligente, eu preciso de vamos ter uma grande quantidade de dispositivos conectados, então eu preciso do MMTC. Então, de tal sorte que tratar todos os componentes dessa rede de uma forma só, fornecendo o máximo de taxa, confiabilidade e baixa latência, pode não ser interessante, porque isso vai depender da aplicação.
Então a ideia do fatiamento é que você olhe para essa rede e forneça os serviços que são adequados àquela aplicação. Então isso pode ser feito se você fatiar a rede 5G. Então deixar essa rede especializada em prover o que é necessário para um dado serviço. Então essa é a ideia que está por trás dessa ilustração. Seguindo a ideia do slide anterior, aqui nós temos nessa figura, para alguns serviços, questões e valores típicos de latência e de requisitos de largura de faixa, em termos da taxa de transmissão. Então, por exemplo, a direção autônoma, você precisa de uma taxa de transmissão muito alta, porque a todo momento você vai receber os mapas da região, vai estar filmando os outros carros, filmando a infraestrutura, recebendo mapas. E também é necessário uma baixa latência, que aqui nós estamos em torno de um pouco mais de 1 milissegundo. Por outro lado, transmissão de vídeo com Standard Definition, ou seja, com definição padrão, eu preciso de uma taxa de 1 megabits por segundo, mas o atraso de 100 milissegundos não vai afetar a experiência do usuário. Em termos de cirurgia remota, você precisa tanto de uma alta taxa quanto uma baixa latência. Já o controle de uma rede de transmissão de energia elétrica, você precisa que esses controles sejam muito rápidos, mas a quantidade de informação enviada ou recebida de um dado dispositivo é muito baixa. Então uma pequena taxa de transmissão é suficiente para isso. Sensores na sua casa, por exemplo, as casas inteligentes em que os sistemas alguns sistemas de iluminação, ar-condicionado, sistema usado para irrigar jardins, ele pode ter uma baixa taxa de transmissão e a latência da ordem de 1 segundo. Então nós observamos que dependendo da aplicação, necessidades, requisitos distintos vão ser necessários a uma dada aplicação. Então por isso que a ideia de fatiar a rede é torná-la especializada em atender cada um dessas características, desses tipos de aplicações. Então, voltando ao contexto do sistema 5G, eles devem promover uma grande transformação digital para as pessoas, empresas, governos, porque a capacidade de transmitir informação será feita de uma forma nunca antes vista. Então, o 5G vai permitir novos modelos de negócios verticais. Então, a ideia de se transmitir para uma determinada aplicação, nós falamos que são os negócios verticais, que não poderiam ser implementados na tecnologia 4G ou outra tecnologia legada. Por quê? Na tecnologia 4G e as anteriores, era impossível você fazer uma especialização da rede, ou seja, focar a rede numa determinada área para atender um determinado grupo de usuários naquelas necessidades para as quais aqueles requisitam. Então essas tecnologias 5G, elas devem promover uma estrutura fim a fim, ou seja, end-to-end, air-to-air, capaz de entregar aos usuários uma qualidade de experiência consistente para uma grande variedade de casos de uso. Então não mais a gente pensa em qualidade de serviço, e sim em qualidade de experiência para cada caso. Então, por exemplo, em sistemas de realidade virtual, a latência é importante. Então você tem que ter uma latência aí de 10 a 40 milissegundos. Então, para esses sistemas, você tem, além da alta taxa de dados para a transmissão do vídeo propriamente dito, é necessário uma baixa latência. Então, para atingir esses objetivos, é necessário especializar a rede em termos das taxas de bits muito altas, baixa latência e grande densidade de dispositivos. Aqui nós incluímos também alta velocidade de veículos, porque um dos paradigmas da quinta geração
é que as redes veiculares sejam fortemente subsidiadas por essa tecnologia. Então, nas redes veiculares, a baixa latência é importante, às vezes ela tem que vir combinada com a taxa de bits muito alta. Então, o network slicing, ou seja, o fatiamento da rede, vai ser a solução do 5G para suprir esses requisitos. Então, a ideia por trás do fatiamento da rede é que os elementos e as funções de redes devem ser configurados e reutilizados por cada fatia da rede para atender um requisito específico. E aqui eu acrescento um requisito específico para um determinado conjunto de usuários. Então, por isso que é necessário fatiar a rede pensando na experiência do usuário em uma comunicação afim a fim, o que vai gerar as indústrias verticais, ou seja, os padrões verticais de negócios. Nas implementações de Network Slicing, essa implementação fim a fim, deve incluir tanto a rede de núcleo de nova geração, New Generation Core, quanto a rede de acesso. Então, cada fatia, ou seja, cada slice da rede, deve ter sua própria arquitetura. Lembrando que é para atender um determinado requisito do usuário, ou seja, uma qualidade de serviço daquele usuário. Então, essas redes elas vão ser divididas logicamente em múltiplas redes virtuais. Então, a ideia é que vai haver uma forte virtualização da rede, de tal sorte que a rede, a estrutura física, seja base para várias redes virtuais, em que essas redes virtuais, essas virtual networks, serão utilizadas e consideradas cada fatia da rede, que vai atender um determinado conjunto de usuários dentro dos requisitos que eles precisam. E aqui nós temos pelo menos 3 ferramentas para o Network Slicing, que é a computação em nuvem, Cloud Computing, as redes definidas por softwares, então Software Defined Network, que tem um errinho, network, e também a virtualização das funções de rede. Então a ideia é que você não vai mais ter uma topologia tipicamente física, mas vai se criar redes lógicas, que são, cada uma dessas redes lógicas são chamadas slices. As redes 4G elas proviam de forma limitada o network slicing, certo? Elas conseguiam fazer um roteamento nos pontos de acesso, direcionando o tráfego. A rede de núcleo poderia ter múltiplas operadoras, então Multi-Operator Core Network, e também uma rede de núcleo dedicada, Dedicated Core Network. No próximo slide, que a gente testar, aqui não, a gente vai voltar, vou parar um pouco a gravação e a gente retorna um pouquinho mais para frente. Como eu falei, a questão do Network Slicing, ele passa pelo processo de padronização. Então nós temos aqui várias entidades, entre elas o 3GPP, que é responsável pela especificação do padrão. Temos outras agências, por exemplo, a agência europeia, a ORAN, que trabalha aqui com a questão da rede de acesso. O GSMA também está trabalhando com especificações. O IETF mais para protocolos de rede. Então, a Network Slicing é realidade. Então, ela vai sair no padrão e é a única forma que as redes 5G têm de prover os serviços verticais. Bom, e aqui nós temos uma comparação entre a solução de Network Slicing do 4G e a solução que é proposta para o 5G. Então, veja. Tínhamos aqui no 4G várias necessidades distintas, por exemplo, a voz sobre LTE, VoLTE, transmissão de dados e Narrowband IoT, transmissão de dados também com baixas taxas e faixa estreita. Essas 3 entidades se comunicavam com uma estação rádio base
E a própria rede, tanto as redes dedicadas, rede de transporte e o núcleo da rede, recebiam esses sinais e esses fluxos de dados e tentavam enviar para redes dedicadas. Essas redes dedicadas iriam enviar o sinal para um sistema de telecomunicações, no caso da voz, dados, por exemplo, mídias, redes sociais, e os dados provenientes da internet das coisas para algum sistema qualquer, e aqui ele diz que é um sistema de medição. Pode ser um sistema de medição, por exemplo, da rede de energia. Aqui no exemplo da Paraíba nós temos a Energisa. Só que não existia dentro da rede uma segmentação desses fluxos. Então, a ideia do 4G é que você pegue todos esses sinais que vão adentrar na rede e vai haver redes lógicas que vão conduzir de forma otimizada cada um dos fluxos para a rede dedicada aqui. Então, nós vamos ter tanto a rede de núcleo, rede de transporte e a rede de borda recebendo esses sinais e os tratando de forma distinta. Então, por exemplo, quando receber um sinal de IoT que vem aqui de um robô, ele vai ser transmitido com prioridade para baixa latência. Quando é um sinal, um streaming, o streaming você pode até ter um pouco de atraso, mas as taxas têm que ser o sinal tem que ser transmitido em alta taxa. E após essa divisão dos fluxos, cada um deles é encaminhado para a sua indústria ou serviço. Ok? Então, essa é a observação que a gente faz aqui. Embora o pensamento sobre Network Slices já existisse nas redes 4G, não havia a construção de redes lógicas independentes para tratar a transmissão desses dados. Bom, dando continuidade, aqui nós temos mais um exemplo da diferença entre o Network Slicing entre o 4G e o 5G. Então veja, aqui nós tínhamos o serviço de comunicações, que poderia ser dado, texto ou voz. Ela iria para uma rede lógica. Nessa rede lógica, Involved Packet Core, ou seja, a rede